Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje será Daniela Raveta, que é médica veterinária e gerente nacional equinos da Drogavet. E o tema da nossa entrevista será Saúde Ocular dos Cavalos. Doutora Daniela Raveta, é um prazer ter a senhora aqui no programa e para falar de um assunto tão bacana. Eu não tive a oportunidade ainda de falar a respeito de equinos, então hoje eu acho que vai ser uma boa oportunidade para começar. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada aí primeiramente pelo convite. Para mim é uma honra falar de algo que eu amo, que são os cavalos, e eu espero passar aí o meu conhecimento para vocês de uma maneira bem simples, para todo mundo matar as curiosidades em relação a esse assunto tão importante. E é interessante porque os cavalos são uma paixão de muita gente, né? Eu observo quantas pessoas são apaixonadas por esses animais e o quanto eles correspondem a esse amor, né, Daniela? Exatamente, cavalo não tem jeito, cavalo é paixão, eu acho que não tem outra explicação assim pelo amor que a gente sente por eles, e com certeza eles entendem, eles são correspondentes e eles podem reconhecer a nossa voz anos depois. Vamos supor, eu estive um cavalo, tive uma ligação muito forte com ele, passaram anos que nós ficamos distantes, ele pode reconhecer minha voz assim num reencontro. E isso é muito legal, eles tocam realmente a nossa alma. E para quem ama cavalo, não tem jeito, é paixão. Não tem outra palavra que possa definir melhor assim esse sentimento. Eu fui assistir a uma sessão de ecoterapia e eu fiquei impressionado com a ligação do animal com o ser humano. Era uma sintonia ali perfeita. E eu percebi o quanto aqueles animais faziam bem para aquelas pessoas que precisavam tanto de ajuda naquele momento. Com certeza, com certeza. Hoje tem até cavalos sendo usados assim em cursos de liderança, e eu acho que assistir uma sessão assim, ou de ecoterapia ou de horsemanship, faz a pessoa olhar com outros olhos para esse animal. Até quem não curte, assim, não é muito chegado, é de arrepiar, assim, é muito, muito bonito mesmo de se ver. Ô Daniela, você trabalha na Drogavet. O que é a Drogavet? Quem é essa empresa e qual é a atuação dela? Bom, a Drogavet é uma farmácia de manipulação exclusivamente veterinária. Nós somos líderes, né, nesse segmento, foi a primeira farmácia de manipulação veterinária. E a nossa principal proposta, além de corpo técnico especializado, além de tratar com muita ética tudo que rege a manipulação veterinária, é facilitar e dar qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, a Drogavet está sempre em busca de soluções para tratamentos que podem ser assim prazerosos tanto para o tutor quanto para o animal. Então, considerar que aquele momento de tratamento não precisa ser estressante, pode ser um momento prazeroso. Então é isso que a Drogavet busca, é saúde animal na dose certa. É a gente medicar aquele animal com muita eficácia, com muita qualidade, com muita pureza, respeitando as particularidades dele. Particularidade de peso, particularidade até assim de preferência, de textura de medicação, de sabor, respeitando mesmo a individualidade de cada um. Eu sei que é clichê, mas tem uma grande verdade. A diferença de um medicamento para um veneno é a dose, e cada animal é único, né? Então a Drogavet ela veio para respeitar isso e para mostrar para o mercado que a hora de medicar pode sim ser uma hora de ótima aceitação e até de conexão entre o tutor e o animal. A atuação de vocês é em nível nacional? É em nível nacional. Hoje a Drogavet ela tem 59 unidades abertas em todo o Brasil, tem mais 33 unidades aí em implantação, e se Deus quiser, em breve esse número vai só aumentar. Então, no site, quem tiver interesse vai encontrar a unidade mais próxima, mas já estamos presentes aí em várias cidades de todo o Brasil.
Muito bom. Bom, nós viemos aqui para falar de saúde ocular dos cavalos. Eu acho que para começar seria interessante nós entendermos o seguinte: qual é a importância dos olhos para a sobrevivência dos cavalos? Bom, primeira coisa que eu queria falar, né, que não é todo mundo que tem esse conhecimento, os cavalos, eles são presas na natureza. E com certeza esse fato, ele vai influenciar o seu comportamento e o seu modo de vida, e isso é muito importante para a gente entender esse relacionamento homem-cavalo. Então, toda a estrutura do cavalo corporal, toda a condição física, ela é extremamente adaptada à fuga. Ele está pronto para fugir, porque na natureza, né, ele é um herbívoro e ele é uma presa. E essa visão tem um papel fundamental na sobrevivência desses animais na natureza. A posição dos olhos dos cavalos influencia na qualidade visual deles? Influencia demais. Eu vou falar algumas características aqui da visão. Os olhos dos cavalos, se vocês pensarem aí na fisionomia, eles são enormes, né? São um dos maiores olhos dos mamíferos terrestres. Além disso, eles são oblíquos, e isso vai permitir com que ele consiga focar objetos que estão bem pertinhos e focar também objetos distantes. Tem outra coisa, além de ser grande, de ser proeminente, ele é localizado na parte superior da cabeça e lateralmente. Então, tudo isso permite que ele tenha uma qualidade visual muito boa, até pensando nisso. Eu sou presa, então eu tenho que sempre que estar atento ao que está ao meu redor, porque em caso de perigo eu consigo fugir dali. Eu já ouvi dizer, eu gostaria de saber de você se é verdade ou não. Os cavalos têm visão em 360 graus? Praticamente 360 graus. Por quê? Eles têm uma visão binocular e têm uma visão monocular. Essa posição dos olhos, eles permitem essa visão binocular, ou seja, com os dois olhos à frente deles, pensando num animal em estação, que é a posição normal do cavalo. Na parte da frente do rosto dele, eles têm essa visão binocular, mas como esse olho é lateralizado, eles também têm uma visão monocular, que vai por todo o hemisfério assim, lateral do cavalo, chegando até a região caudal. Então, é uma visão de praticamente 360 graus, porque ele pode usar os dois olhos para olhar à frente e os olhos individuais para olhar na lateral direita e na lateral esquerda. Só que ele tem pequenos pontos cegos, então não chega a ser uma visão de 360, mas é praticamente de 360 graus. Onde é que ficam esses pontos cegos? Bem entre os olhos do cavalo, na frente das narinas, bem nessa parte assim frontal, a gente tem uma pequena região de ponto cego, e atrás deles, bem atrás da cauda também, a gente tem uma outra região de ponto cego. Então é bem na frente das narinas, entre os olhos, e bem atrás mesmo na direção da cauda. Só que o que acontece? Qualquer pequena movimentação com a cabeça, essa área deixa de ser um ponto cego, né? Porque enquanto ele está estático é um ponto cego. Se ele virar um pouquinho a cabeça, ele já consegue ter essa visão restabelecida. E por isso que os cavalos são tão temidos, né, em relação à coice. Na verdade, eles não são animais agressivos, eles vão somente se proteger. Então, se você chegar na área cega dele, que seria bem atrás da cauda, mais próximo, se for mais afastado da cauda, ele já enxerga. É na região caudal, bem próximo, assim, mais próximo do animal. Se você chegar lá de uma maneira furtiva, como ele não está enxergando, ele pode reagir com coice e causar um acidente. Por isso que não é bom a gente chegar de uma maneira rápida bem atrás dele, né? Sempre chegar pelo lado e conversando para que ele não se assuste com a nossa presença. E sem movimentos bruscos, né? E sem movimentos bruscos. Daniela, esses animais, eles têm facilidade de enxergar tanto de perto quanto de longe ou não? Tem sim. Eu falo que é mais uma característica aí bem importante da visão dos cavalos, além de tudo que a gente já conversou. Esses olhos deles são posicionados de maneira oblíqua na superfície lateral da cabeça, lá na parte mais alta. Aí, com isso,
É como se ele tivesse, como se ele conseguisse colocar um óculos de perto e um óculos de longe, ou um bifocal. Então ele consegue focar assim no coxo, que ele pode estar comendo assim na frente assim, dele, um objeto bem próximo como um coxo, e ele também pode visualizar uma pessoa chegando lá de longe ou outro animal chegando de longe. Ele consegue mudar esse foco de uma maneira muito eficaz. Então ele tem uma ótima visão para perto e também uma ótima visão para longe, além de ter essa visão bem ampla de praticamente 360 graus. Ele consegue mudar esse foco perto e longe com facilidade. Eu nunca prestei atenção, mas cavalo tem pálpebras? Tem pálpebras, eles têm sim, eles têm pálpebras sim. Eles piscam? Piscam, tem pálpebras, tem cílios e piscam assim. O fato de piscar ajuda inclusive na lubrificação do globo ocular, né? Que é bem grande. E aí piscando eles conseguem manter esse globo ocular assim hidratado. Bom, você disse que esses olhos eles são bem grandes. O fato deles serem enormes fazem com que eles sejam mais propensos a lesões e infecções, ou isso não interfere? Sim, tudo de muito bom vem com algo muito ruim, né? Então, por eles serem grandes, proeminentes, estarem assim numa região de destaque da face, com certeza eles vão estar mais propensos a lesões, a infecções, e não só isso, né? Detritos, alergias, eles são órgãos que ficam muito expostos. Radiação solar também. Então, com certeza, todo esse tamanho e proeminência tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, que é a exposição desse órgão a diversos fatores que podem prejudicar a qualidade visual do cavalo. Quais são os principais cuidados preventivos que devem ser tomados para que os cavalos não tenham problemas oculares? Prevenção é sempre um foco que eu adoro falar e que é uma linha que a gente trabalha muito bem assim na Droga Vet, que eu acho que muito mais do que tratar e medicar, pensando em qualidade de vida, a gente tem que pensar em prevenção. Então, primeira coisa, sempre manter o ambiente desse animal limpo, independente se ele viver numa baia ou se ele viver num pasto ou em piquete. E o que é isso? A gente manter esse ambiente livre de moscas na medida do possível. Se o animal ficar numa baia, optar por uma alimentação e por uma cama de baia que não gere muito pó, que não traga muita poeira para esse ambiente. Se esse animal ficar solto num piquete ou num pasto, preferir as gramíneas que tenham crescimento rasteiro, e caso não tenha, né, sempre manter esse pasto bem aparado, sem a formação de arbustos, de touceiras, porque isso pode trazer prejuízos na visão do animal. Em caso de cerca também, né, sempre deixar essas cercas em ordens, sem pedaços de madeira quebrados, sem arames soltos, para que a gente tenha todo um cuidado assim com a visão do animal. E além disso, não menos importante também é tentar proteger esses olhos do sol de alguma maneira. E aí a gente tem algumas opções para evitar essa radiação direta e excessiva no olho dos cavalos. Bom, você falou das gramíneas. Então, eu posso concluir que a alimentação desses animais pode influenciar de alguma forma na saúde ocular deles? Pode influenciar com certeza. Pode influenciar a gente pensando tanto em concentrado quanto em volumoso. O que é concentrado? Concentrado é basicamente a ração que ele vai receber dentro do coxo ou no coxo no pasto, se ele for um cavalo que tem essa parte de alimentação. Tem algumas rações que elas são em formas de pó, ou que elas geram muito pó. E quando o cavalo vai comer isso, essa poeira, entre aspas, né, pode subir e acabar depositando detritos no globo ocular, causando alergia. Mesma coisa se for um feno, né? Tem muito feno que vale a pena a gente umedecer antes de fornecer para o cavalo, porque ele gera muito pó quando a gente manuseia. E em relação à pastagem também, né? Tentar deixar essa pastagem sempre limpa, sem arbusto, sem touceira, para que esse animal ao pastar não tenha aí nenhuma lesão ocular. Bom, quando você umedece essa ração, esse alimento do cavalo, isso não faz com que ele possa rejeitar de alguma forma ou não? A aceitação é a mesma?
A aceitação é a mesma desde que a gente tenha, assim, vamos supor, eu tenho um feno que para diminuir a quantidade de pó eu vou umedecer. Essa oferta tem que ser imediata, até para a gente prevenir a predisposição aí de formação de fungo, de umidade no feno. Então eu vou umedecer na hora que eu vou colocar na baia. Esse consumo tem que ser imediato. Aí sendo imediato, ele não vai trazer nenhum prejuízo na palatabilidade. Agora, se eu molhar esse feno, deixar ele num quarto escuro, aí vai prejudicar não só a palatabilidade, mas eu também posso ter uma intoxicação daquele produto e causar problemas mais graves ainda para esse cavalo. Com que frequência os cavalos se alimentam? O ideal, né? A gente tem que lembrar aí mais uma vez que quando eles viviam soltos na natureza, eles pastavam o dia inteiro, 24 horas por dia, né? O cavalo é um animal que não tem o hábito, assim, de dormir, de ficar longas horas, assim, descansando. Então, o ideal são pequenas refeições várias vezes ao dia, lembrando desse habitat dele quando ele estava na natureza. Então, pelo menos, a gente fala aí de 3 refeições por dia. Mas o certo é cavalo solto no piquete comendo o dia inteiro. O estômago deles é muito pequenininho. Quando a gente oferece poucas vezes muita comida, a gente acaba tendo problemas digestivos, que podem inclusive levar esse cavalo a óbito. Esses problemas podem ser, por exemplo, formação de gases? Pode ser formação de gases, aí são as famosas cólicas timpânicas, né, que a gente chama. Aquele material fica no estômago, o estômago fica muito repleto porque ele é pequeno, começa a fermentar e aí com isso o animal desenvolve um timpanismo e é uma cólica por formação de gases. E não só isso, além da formação de gases, a gente pode ter obstruções mesmo, né? Não são só as cólicas fermentativas, a gente pode ter realmente obstruções, compactações, torções de intestino. É uma das principais causas de óbito nos equinos, que são as cólicas, causadas por um manejo ineficiente aí em relação à alimentação. Eu já ouvi falar que cavalo dorme em pé, é verdade isso? É verdade, é verdade. Os cavalos, alguns cavalos que são já extremamente domesticados e que se sentem muito seguros no ambiente que eles estão, eles chegam a deitar. Mas normalmente eles dormem em pé por esse fato que eu falei, né? É muito mais fácil você fugir se você estiver em pé do que se você estiver deitado. Então o cavalo ele dorme lá em pezinho e bem atento ao ambiente. Inclusive, enquanto ele está se alimentando, ele está atento ao ambiente. Aí por isso da importância assim, dessa visão, né? Ele está lá comendo, mas ele não está só de olho no coxo, ele está de olho em tudo que acontece ao redor, porque se precisar fugir, ele já está preparado para essa fuga. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Lá atrás, Daniela, você falou a respeito dos cuidados na baia, né? Que é onde muitas vezes o cavalo fica ali por horas. Eu gostaria que você reforçasse um pouco mais quais devem ser esses cuidados e por quanto tempo o animal deve ficar preso ali na baia e quanto tempo é o ideal que ele fique solto, conforme você disse. O animal solto é melhor, né? Eu gostaria que você trouxesse essas informações para o meu ouvinte. Combinado. Primeira coisa, a baia do cavalo ela tem que ser um lugar ventilado, né, para a gente não ter um acúmulo aí de poeira. Então é interessante que tenha janelas amplas e até para que esse animal, que era um animal gregário na natureza, possa visualizar outros animais, diminuindo aí problemas de comportamento, algumas estereotipias que a gente chama, né, que o estresse que o cavalo ele fica quando ele fica muito tempo preso. Então, janelas amplas que permitam uma ventilação, uma entrada de luz solar não direta, né, mas é importante a luz solar porque a baia, estando num ambiente assim mais fechado, a gente tem que pensar que o animal ele faz ali, ele defeca, ele urina na baia. Então, se a gente tiver um ambiente escuro, com pouca ventilação, fechado,
a gente vai ter aí a predisposição para a proliferação de fungos e de bactérias. Outra coisa muito importante é trocar a cama dessa baia, normalmente é serragem, com muita frequência. Com isso a gente evita problemas respiratórios, problema nos olhos, problemas nos cascos, né? Então são medidas de manejo, de prevenção que vão cuidar da saúde do animal como um todo. O controle de moscas também é muito importante, porque as moscas, além delas serem extremamente estressantes e incômodas para os animais, elas são vetores de várias doenças, inclusive da abronemose cutânea, que é uma doença que pode atingir a pálpebra do cavalo. E aí, para isso, tem várias opções. A gente tem fitas hoje para moscas, tem o repelente, que é passado diretamente no corpo do animal. Tem alguns ativos que vão ajudar quebrando o ciclo da mosca, que são alguns vermífugos que vão ter essa atuação. Então, tem várias maneiras da gente controlar a mosca, mantendo a própria cama limpa, não deixando sacos de ração abertos próximos à baia, não construindo a baia perto de esterqueiras, né? Tem várias formas da gente evitar aí a proliferação de mosca. Além disso, a água sempre fresca e limpa. Cuidado também com a temperatura da água, porque o cavalo ele rejeita água muito fria, então a gente tem que ter esse controle. E o coxo também sempre limpo. Vamos supor que a gente colocou uma ração lá, esse animal não comeu tudo, antes de colocar o próximo trato, esse restinho tem que ser descartado, e até para evitar também que isso não chame mais moscas, né? Evitar a proliferação não só de mosca, mas mosca, pombo, gambá, tudo que pode querer entrar lá nesse ambiente da baia para se alimentar e acaba levando doenças para o cavalo. Então eu acho que essas são as principais. Aí algumas pessoas falam assim, Dani, minha baia já está pronta, ela não tem janela, e se eu colocar um ventilador, por exemplo? Tem os prós e os contras, né? O ideal é que ela seja arejada de uma maneira natural, porque o ventilador ele também pode circular a poeira dentro daquele ambiente e acabar mais prejudicando do que beneficiando. Bom, qual o tempo ideal para o cavalo ficar na baia e para ele ficar solto? O tempo ideal, olha, a gente já conversou que o ideal seria que ele ficasse solto, né? Mas nem sempre isso é possível. Então tem animais que ficam embaiados a grande maioria do tempo, praticamente 24 horas, mas é importante que esse animal seja solto num piquete pelo menos 1 hora por dia, para que ele possa realmente correr, se distrair, ver outros animais. Pelo menos 1 horinha por dia, assim, é o mínimo que eu recomendo. Os raios solares podem prejudicar no surgimento ou agravamento de doenças oculares? Podem demais, assim. A gente tem que pensar que o ser humano usa óculos de sol, né? O cavalo não precisa. O cavalo tem uma proteção bastante importante, tanto para a pele quanto para os olhos, que é a crina, né? Aí o que o ser humano faz o quê? Faz aquela tosquia no cavalo e deixa ele sem crina. Então, a primeira coisa, se o esporte não exigir, né, se a função para que ele está voltado não exigir essa tosquia, lembrar que a crina ela é bem importante, que ela vai proteger esses olhos. Segunda coisa, o animal fica solto em pasto, em piquete. A gente tem que fornecer uma área sombreada para ele, que podem ser árvores, pode ser sombrite. Ele tem que ter uma região de sombra, não só para a saúde dos olhos, mas para a saúde dele em geral. E uma outra alternativa, nas áreas mais quentes do dia, é realmente colocar esse animal numa baia, porque essa radiação excessiva e constante, ela vai trazer prejuízos não só para os olhos, mas também para as pálpebras, né? Principalmente pela radiação UVB, que vai causar danos oxidativos aí nas estruturas oculares do cavalo, podendo inclusive desenvolver doenças. Existe algum tratamento preventivo que possa ser utilizado continuamente, principalmente quando já houver alguma suspeita ou evidência de doenças oculares? Sim, o principal foco é essa questão do manejo que eu te falei, mas vamos supor que nem sempre a gente consegue alterar o manejo, né? Vamos supor que esse animal ele não tem uma baia, ele não tem uma região de sombreamento, tem um ativo que a Drogavet até trabalha, que chama actinoquinol. Ele funciona como se fosse um filtro solar ocular.
E aí ele vai conseguir absorver esses raios UVB e evitar esses danos causados pela radiação solar. É como se ele fosse um filtro solar mesmo de passar dentro do olho. E vale lembrar que os animais que têm essas áreas em volta do olho, né, a pálpebra despigmentada, eles têm uma maior predisposição a desenvolver problemas. Então, animais com o olho mais claro ou animais que são mais rosados, que têm a pele mais rosada, que a gente vê muito em animais pseudo-albinos, que são os pampas, né? Eles precisam realmente aí de uma atenção maior, porque eles têm uma predisposição para ter problemas maiores. Então, os pseudo-albinos e os pampas, eles sofrem mais aí com esse sol excessivo. E aí não só os olhos, né? Normalmente eles podem ter as narinas despigmentadas, as pontas das orelhas despigmentadas, e aí vale a pena o uso de um filtro solar. Não só o ocular, mas o filtro solar de pele também nessas regiões. Bom, nosso tempo já está aqui bem apertadinho, mas eu gostaria que você dissesse o seguinte: além desse actinoquinol, existem outras substâncias que possam potencializar a hidratação da superfície da córnea do animal? Tem sim. O actinoquinol, ele vai tanto lubrificar, né, ele vai hidratar, como ele vai proteger do sol. E aí a Drogavet, né, o grande pulo do gato da Drogavet é conseguir fazer associações de ativo potencializando. A gente pode associar ele, por exemplo, ao ácido hialurônico, pode associar ao D-pantenol, e aí a gente vai trabalhar de maneira preventiva e também já pensando em recuperação de lesão na córnea. A gente vai trabalhar atuando prevenindo, hidratando e também já recuperando alguma lesão que esteja lá existente. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou lá pro YouTube com a doutora Daniela Raveta e ela vai trazer mais informações, mais dicas. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, pode acessar o canal do YouTube Agro e Prosa. Procura lá, Agro e Prosa, e eu estarei com a doutora Daniela nesse canal do YouTube Agro e Prosa, e ela trazendo mais informações, mais dicas para você, nosso ouvinte, para você que ama cavalo e que está com a gente aqui. Doutora Daniela, foi um prazer muito grande, muito obrigado. Eu tenho certeza que ajudou muito aos nossos ouvintes, principalmente aqueles que têm uma paixão por cavalos. E a senhora está convidada a vir aqui outras vezes. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço em nome da Drogavet por essa oportunidade, e pode contar com a gente sempre, que é um prazer. Obrigada pelo convite. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.